Muito bem, tudo pronto, preparado. O Canal dos Mistérios do Paulinho Boa Pessoa traz mais essa história impressionante, carregada de mistérios e sobrenaturalidades. A festa que veio do céu. Gente, uma história muito bonita. Além dela ser comovente, tocante, vocês vão encontrar muitos mistérios nela. Você gosta disso, é? Você gosta de mistério? Então você está no canal certinho, tá? Pedido para você, dê uma passadinha no nosso outro canal, Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde tem as mais lindas histórias de amor. Eu publiquei uma lá. Nossa, que história! É um Romeu e Julieta dos tempos modernos. Chama-se A Primeira Traição a Gente Nunca Esquece. A Primeira Traição a Gente Nunca Esquece. Tá lá no canal Paulinho Boa Pessoa Oficial, mas é sensacional. É perfeita a história. Mais um pedido? Lógico que eu quero que você seja membro do nosso canal. Isso fortalece a minha moral junto ao YouTube, que passa a propagar o nosso canal e aí a gente conquista mais gente. Vem comigo, seja membro do nosso canal. Posso te esperar? Que bom. Obrigado, minha amiga. Obrigado, meu amigo. Tá tudo pronto? Tá tudo preparado? A história, a festa que veio do céu, já tá pronta e vai começar. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje aqui do canal, pronto, já vai começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Everton e eu sou pai de um menino lindo chamado Peter. Tudo bem que ele já não está mais tão menino assim, mas no momento dessa história, ele era um menininho lindo, o maior presente que a vida já me deu. Desde o dia que eu peguei ele nos braços pela primeira vez na maternidade, eu prometi a mim mesmo que eu faria de tudo para ser o melhor pai do mundo. Aquele tipo de pai que o filho olha com orgulho, mesmo sem dizer uma palavra. Por quê? Porque o meu pai foi muito bom comigo, sabe? O meu pai foi muito especial comigo. E eu queria repetir o pai que eu tive na vida, e eu queria ser esse mesmo pai para o Peter. Ele sempre foi uma criança alegre, cheia de perguntas, daquelas que enchem a casa de som e de luz. A cada aniversário do Peter, eu e a minha mulher, a Luciana, fazíamos questão de celebrar, ainda que com simplicidade. Sim, simplicidade, mas havia algo especial em mim com relação ao 7º aniversário. Eu sou desse, sabe, que acredita muito nesses ciclos de 7 anos. Então, o primeiro 7 anos da pessoa tem que ser muito bem comemorado. Porque na minha casa foi assim. Eu não sei se você que está ouvindo acredita nessas coisas, mas o número 7 sempre teve um peso simbólico na minha vida. Eu, por exemplo, quando eu completei 7 anos, foi o dia em que eu ganhei a minha primeira bicicleta. E aquele presente marcou não apenas a minha infância, mas toda a minha maneira de ver o mundo. Era como se naquele dia a infância tivesse me aberto uma janela para a esperança, porque a bicicleta representou liberdade, um pouquinho mais de velocidade, essas coisas todas que a gente entende como sendo conquista. E de fato são conquistas, né? A verdade é essa.
Por isso, eu queria que o 7º aniversário do Peter fosse inesquecível. Eu dizia para mim mesmo: quando o meu filhote completar 7 anos, ele vai lembrar desse dia para o resto da vida dele. E eu comecei a me preparar com uma certa antecedência. Depois que ele fez os 6 aninhos dele, eu falei: agora vem o 7º, quero fazer uma festa legal. Eu comecei juntando uma graninha aqui, economizando ali, sonhando com os balões, o bolo, os docinhos, o riso das crianças. Aí uma mesa, ele amava o Superman, o super-homem. Então eu queria uma mesa com aquele tema. Só que eu comunicava isso a ele. Então eu comecei a alimentar a fantasia do Peter. Peter, como é que vai ser o seu aniversário dos 7 anos? Vai ser muito especial, filhão. E aí, você quer a mesa do Superman? E aí eu criava para ele como é que seria a fantasia, como é que ele iria se portar. Aquelas coisas todas que a criança ama ouvir um pai falar para ela. Pois bem, mas às vezes a vida parece brincar com os nossos planos. Olha, você acredita que faltando apenas 40 dias para o aniversário do Peter, eu perdi o meu emprego? Sim, é verdade, eu fui demitido de uma transportadora onde eu trabalhei por quase 8 anos. Saí de lá com o coração apertado e um envelope pálido nas mãos. Luciana, minha mulher, tentou disfarçar a preocupação, mas eu via nos olhos dela a mesma dúvida que me corroía. Como faríamos agora com a festa dos 7 aninhos do Pedro? E para piorar, eu acho que minha mulher ficou tão abalada com a minha demissão, porque assim, eu fiquei, lógico, abalado, mas eu sabia do meu potencial, da minha capacidade, eu estava na luta atrás de um novo emprego. E ela queria ainda disfarçar, sabe? A Luciana, além de ter recebido a má notícia, ela queria fazer de conta que aquilo não era nada. Ela guardou dentro dela aquilo tudo, e isso fez com que a imunidade dela caísse, fosse a 0. E de repente a minha mulher pegou uma infecção, Paulinho, mas tão séria, tão grave, que beirou, de acordo com o especialista, a infecção geral do corpo. Olha, por muito pouco mesmo, uma bactéria terrível tomou conta do corpo dela. O caso foi sério, ela teve que ser internada e teve que tomar antibióticos fortíssimos, intravenosos, e graças a Deus ela se curou sim, mas depois repouso absoluto. Eu tive que gastar as últimas economias que eu vinha guardando, juntando para a festa do Peter de 7 anos. Oh, meu Deus, é a vida, porque a vida é assim. A cada dia que passava, eu olhava para o meu menino e sentia um aperto no peito. Ele falava da festa o tempo todo, dos 7 aninhos dele, porque eu havia propagado isso com tanta força. Eu dizia para ele que queria poder chamar todos os amiguinhos dele, os amiguinhos da escola, enfim, todos. E ele dizia que queria exatamente isso, que o bolo tinha que ter o tema do Superman preferido dele. Ele sonhava alto porque eu havia alimentado esse sonho, sabe? Eu não queria de jeito nenhum ser o homem que fosse destruir esse sonho. Então, e agora? Eu tinha gastado tudo com a doença da minha amada Luciana. Então eu pensei em 1000 maneiras para resolver aquilo. Pensei em vender o carro, mas o carro já não valia tanto e eu precisava dele para o futuro trabalho meu. Pensei em pedir dinheiro emprestado, mas você sabe, eu nunca fui de dever a ninguém. E outra coisa, quando você pede emprestado, obviamente você tem que pagar. Quer dizer, seria um problema a mais. Até que um dia, enquanto eu tomava um cafezinho na padaria Princesa, de um português muito bom chamado Seu Camilo, eu tive uma ideia. A padaria do Seu Camilo, a Princesa, era antiga e conhecida no bairro.
Ele era um homem de poucas palavras, o seu Camilo, e de muita tradição. Sempre falava com aquele sotaque arrastado e uma honestidade que a gente sentia no olhar dele. Caramba, esse português é durão, mas é um homem bom. Criei coragem. Vou conversar com ele. Cheguei no seu Camilo e contei a minha situação com toda a sinceridade. Seu Camilo, eu estou sem dinheiro. Preciso fazer essa festa pro Peter, meu filho. Meu filho está cheio de esperança. Eu não queria quebrar isso. Seu Camilo me ouviu em silêncio, apoiando os cotovelos no balcão. O senhor está querendo dizer com isso que eu lhe venda fiado? É isso, senhor Everton? Perguntou com um ar assim sério, porque ele era sério ao falar, sabe? Eu assenti com a cabeça meio envergonhado. Não é costume meu segurar cheque, sabe? Disse ele ajeitando o bigode. Mas sabe, senhor Everton, eu também sou pai e sei o que é ver o brilho nos olhos de um miúdo, de um filho. Ele ficou alguns segundos assim em silêncio, olhando para o nada. Depois balançou a cabeça e falou: Tá bem. 30 dias de prazo? 30 dias e nada mais, senhor Everton. Combinado? Eu quase chorei ali mesmo. Então, eu fiz o cheque. 30 dias de prazo. Era o tempo que eu tinha certeza que eu ia voltar a trabalhar, sabe? Quer dizer, certeza. Eu sentia que era um prazo bom para eu lutar e conseguir o dinheiro. E aí eu combinei com ele a retirada das encomendas por o dia do aniversário do Peter, 21 de setembro. Naquela noite, quando eu contei para Luciana, ela se emocionou. E o Peter pulava pela casa gritando que ele teria bolo, brigadeiro, guaraná. Mas o que eu não esperava era que naquela mesma noite algo estranho iria começar a acontecer. Eu comecei a sonhar com um menino desconhecido. Foi assim, sabe, Paulinho? Tudo começou de uma forma muito suave. Eu dormia e via uma imagem meio desfocada. Era uma criança brincando num gramado verde, assim, do tamanho do meu Peter, do tamanho do Pedro. Uma criança que regulava a idade com ele. Mas eu não conseguia ver o rosto, era um menino. Mas eu não conseguia ver o rosto dele. Mas eu ouvia sua voz doce, leve, quase um sussurro. O menino dizia: Meu nome é Pedrinho, eu posso ir na festa do Peter? Eu acordei com o coração acelerado. Eu pensei que fosse coisa da minha cabeça, um reflexo da preocupação, talvez. Mas o sonho se repetiu na noite seguinte, e na outra também. Sempre o mesmo menino. Sempre aquela voz: Meu nome é Pedrinho, eu posso ir na festa do Peter? O que era aquilo? O que significava aquilo? E havia algo de diferente. Ele nunca se aproximava demais, como se uma névoa separasse aquele menino de mim. Às vezes ele estava num balanço, às vezes ele segurava um balão azul. E a frase só mudou numa última vez que eu tinha sonhado: Não se preocupe, tio, eu vou estar lá. Foi quase uma promessa dele. Essas palavras ecoavam em mim de um jeito estranho. Eu nem sabia o que pensar. Comentei com a minha mulher, a Luciana. Ela riu. Sabe o que é, Everton? Você anda sonhando demais com a festa do nosso Peter. Mas havia algo naquele menino do sonho, algo familiar que eu não conseguia explicar. Bom, finalmente chegou o dia 21 de setembro.
Eu estava muito nervoso, com aquela expectativa da festa, sabe? Mais até do que o aniversariante. Eu acho que eu tinha falado tanto daquilo. Eu ainda não tinha arrumado o trabalho, ainda não. Eu estava preocupado com o cheque, né? Eu estava preocupado com o cheque, eu já não tinha tanta certeza se eu arrumaria o emprego dentro daquele tempo. Meu Deus, me ajude. Deus sempre ajuda, né? Acordei cedo, fui nos lugares, deixei currículo, conversei com uma pessoa, conversei com outra, promessas no ar. Aí depois eu passei na padaria, porque já era hora de eu apanhar as encomendas. Eu tinha marcado de buscá-las mais ou menos naquele horário, 2h da tarde. Cheguei lá suando, com medo de que algo tivesse dado errado. Você sabe como é que é, né? Eu tinha pedido tudo lá na padaria Princesa, do seu Camilo. Mas o que eu encontrei na padaria me surpreendeu profundamente. O português. O bom português é surpresa. Seu Camilo estava diferente, sorridente, alegre, até mais leve. Cumprimentou-me com um aperto de mão firme. Seu Everton, chegou o grande dia, hein, seu Everton? Eu assenti meio desconfiado. Ele foi até os fundos e voltou com 2 caixas enormes de salgados, os docinhos que eu havia pedido, brigadeiro, beijinho e um doce que eu amo, que é o olho de sogra. Também gosto da minha sogra e gosto do olho de sogra. O bolo mais bonito, meu Deus, estava mais bonito do que eu tinha encomendado. Mas, seu Camilo, eu acho que houve um engano. Refrigerante? Sim, porque o refrigerante eu tinha pensado em comprar num supermercado. Você sabe, num supermercado normalmente é mais barato, e ainda mais em oferta. Mas o seu Camilo, eu não iria comprar o refrigerante na padaria. Seu Camilo não é careiro, mas na padaria o refrigerante custa um outro preço. Seu Camilo, eu acho que eu não pedi o refrigerante. Ele sorriu com um brilho nos olhos. Não houve engano não, seu Everton. O destino só adiantou um pouco as coisas. Foi então que ele me contou. Seu Everton, eu tenho uma história para lhe contar. Eu me sentei e ele começou a falar. Dias antes, uma senhora de nome Verônica apareceu aqui na padaria e perguntou-me se haveria alguma encomenda de festa para o dia 21 de setembro. Respondi a ela que sim, que era para um menino chamado Peter, o seu filho. Quando eu pronunciei o nome dele, Peter, ela começou a chorar. E entre lágrimas ela me contou que também tinha um filho de nome Pedrinho. E esse Pedrinho era aniversariante também do dia 21 de setembro. Mas o Pedrinho dela, no caso, havia falecido. Morreu num acidente trágico com o pai, Walter, anos atrás. Verônica disse que não se conformava com a perda irreparável. Perdeu o marido e o filho ao mesmo tempo. Quer dizer, um golpe realmente muito difícil. E aí, ela vinha sofrendo há pelo menos 3 anos, que era o período do acidente da morte. E justamente naquele ano, por volta do mês de julho, ela teve um sonho. E no sonho ela viu o filho dela, Pedrinho, sorrindo e dizendo que naquele ano ela deveria fazer uma festa para um outro menino, nascido no mesmo dia que ele. Ela não sabia como encontrar, acordou depois do sonho sem entender, mas aquilo ficou na mente dela, 21 de setembro,
E ela havia passado já por outras 4 padarias aqui da região e não encontrou ninguém que faria aniversário a 21 de setembro. E a minha padaria Princesa foi a quinta em que ela entrou. E quando ela perguntou, eu disse que sim, que havia um menino aniversariante do dia. E quando eu disse o nome, uma coincidência, porque Peter é o nome Pedro em inglês. Eu fiquei sem palavras, sabe, seu Everton? Fiquei chocado tanto quanto o senhor está agora, porque ela pagou tudo. Não que eu tivesse desconfiado do teu cheque, porque o senhor é nosso freguês aqui antigo, eu confio no senhor, mas ela pagou tudo. Tanto é verdade que eu vou rasgar o seu cheque aqui na sua frente agora. O senhor não me deve nada. E eu fiquei tão comovido e emocionado que eu acabei acrescentando os refrigerantes. Ela pagou tudo antecipadamente. Meu Deus, eu fiquei sem palavras. Eu olhei para o seu Camilo, que emocionado tirou o cheque da gaveta e rasgou na minha frente. Não me deve nada, seu Everton. A conta já foi paga por alguém que o destino escolheu para cruzar o seu caminho. Essa vida é muito misteriosa, seu Everton. Naquele instante eu senti um arrepio percorrer o corpo. Tudo fez sentido. O menino dos meus sonhos, o nome dele era Pedrinho. Então, o Pedrinho teria nascido no mesmo dia que o meu Peter, 21 de setembro. Era impossível negar. Algo maior estava em movimento. Saí da padaria com o coração batendo forte. O encontro com a Verônica. O senhor Camilo, ele não pôde me ajudar porque disse-me na hora que a mulher havia pedido segredo. Mas com a ajuda do Baixinho, o Baixinho era o moço da chapa. O Baixinho sempre fazia um pãozinho na chapa com manteiga para mim, que era uma delícia. Bem, com a ajuda do Baixinho, eu consegui o endereço da dona Verônica. Ela morava perto, inclusive, da padaria. Morava num prédio de apartamentos ali perto. Fui até lá. Era uma mulher de olhar triste, mas sereno. E ela me atendeu. Senhora Verônica, eu perguntei já com a voz um tanto ou quanto embargada. Desculpa a ousadia. A senhora não me conhece. É que eu sou o pai do aniversariante do dia, de hoje. Eu sou o pai do Peter. Ela levou as mãos ao peito surpresa. Os olhos marejaram. Ah, sim. Sim, senhor, mas eu pedi, inclusive, lá na padaria para que não falassem nada. Não, tudo bem. O seu Camilo não me disse nada. Eu tive que pesquisar. Eu tive um trabalho assim grande para descobrir onde a senhora morava. E é que eu não podia deixar de agradecer a senhora. Eu vim aqui para agradecer a senhora. E antes que a senhora me fale qualquer coisa, a senhora acredita que eu sonhei? Aí contei para ela sobre o menino dos meus sonhos que se dizia chamar Pedrinho. O rosto que eu não conseguia ver, mas a voz, quando ele afirmava que ele iria à festa do Peter. Ela começou a chorar. Disse-me que também sonhara. E foi até por isso que ela estava fazendo aquilo pela primeira vez, mas que ela faria sempre a partir daquele dia, em todo 21 de setembro. Obviamente que não com o Peter, mas com crianças que fizessem aniversário no dia 21 de setembro. Naquele momento, nós dois entendemos, sem precisar de mais explicações,
que havia ali uma ligação entre os dois mundos, o daqui e aquele mundo misterioso do outro lado do mistério. Então eu fiz o óbvio, quer dizer, o óbvio para mim. Convidei-a para o aniversário. Ela hesitou, disse que talvez não conseguisse segurar a emoção, mas eu insisti com sinceridade. Ô, dona Verônica, presta atenção. Eu sonhei com o Pedrinho. Eu não sabia quem era o Pedrinho, mas ele disse no sonho que ele estaria lá. Eu tenho certeza disso. Espiritualmente ele estará por lá. E a senhora não pode faltar. Ela enxugou as lágrimas, com um leve sorriso respondeu: verdade, o senhor tem razão. Então eu vou. Sim, não faltava muito tempo para a festa de aniversário não, porque quando eu estive com ela, devia ser mais ou menos umas 15h30. E eu tinha marcado a festa para as 18 horas do dia 21 de setembro. E aquele dia foi realmente diferente. O céu estava limpo, havia uma luz dourada que deixava tudo mais bonito. E escureceu exatamente por volta de uns 10 minutos para as 18 horas. Como se o sol tivesse sido instruído a brilhar e desaparecer exatamente naquele momento. Enquanto a mesa já estava pronta, montada, com aquele tema do Superman, Luciana, graças a Deus, a minha mulher recuperada, sorria pela primeira vez em muitos dias. Verônica chegou, trazendo consigo um vaso com margaridas brancas e um olhar sereno, como quem reencontra um pedacinho de si mesma. Eu prometi ao meu menino que continuaria celebrando a vida. E hoje eu cumpro essa promessa, disse ela, colocando as flores no centro da mesa. Peter correu até ela, curioso, com o mesmo brilho que sempre via nos olhos dele quando ele conhecia alguém novo. A senhora é amiga do papai? Perguntou ele. Verônica se abaixou e respondeu com doçura: sou amiga do seu anjo da guarda, meu pequeno. O Peter riu sem entender muito bem e saiu correndo de volta para brincar com os amigos, como fazem as crianças. No fundo, havia algo naquela cena que me deixava arrepiado. Eu observava Verônica de longe e pensava em tudo que havia acontecido nos últimos dias. O menino dos meus sonhos, o nome dele Pedrinho, o mesmo dia de nascimento, gente, a mesma data. E agora era ali, diante de nós. Eu não tinha nenhuma dúvida. Pedrinho estava presente de alguma forma, de algum jeito, e mandaria um sinal. No centro da mesa, eu havia colocado o bolo, com o número 7 em cima, e ao lado uma vela especial, dessas que acendem e apagam várias vezes por conta própria. Uma curiosidade que Peter havia visto em algum lugar e pediu: papai, eu quero uma vela que acende um montão de vezes. Eu comprei-a num armarinho perto de casa, e a moça que me atendeu disse que a vela se acendia 3 vezes antes de se apagar definitivamente. Achei simbólico, bonito. 3 vezes, como as etapas da vida: infância, juventude e maturidade. Aí cantamos o parabéns, todos em volta da mesa, a casa cheia, o quintal cheio de crianças, a alegria parecia vibrar no ar. Luciana, ainda um pouco fraca, é verdade, minha mulher, mas assistia tudo sorridente, feliz, realizada. Chegou a hora de apagar a velinha depois do parabéns. Peter fechou os olhinhos, fez o pedido dele e assoprou a vela, apagou.
Segundos depois, sozinha, a vela voltou a acender. As crianças riram, aplaudiram. Peter soprou novamente. Era a terceira vez. Só que não parou. A moça disse que pararia com 3 vezes. Mas ela acendeu-se pela 4ª, a 5ª, a 6ª. E o Pedro... Eu até confundi agora. E o Peter, o meu filho, já estava querendo desistir. Tipo, ai, de novo. Pela 7ª vez. Ele apagou a velinha. E nessa hora o ar pareceu mudar. Um vento leve percorreu o quintal, levantando os guardanapos, mexendo nas cortinas da varanda. E eu senti o corpo inteiro arrepiar. A vela se acendeu sozinha, com uma chama mais forte e mais azulada do que antes. Por um instante, sei lá, houve um silêncio. Parece que todo mundo parou para observar aquilo. E então, sem que ninguém tocasse em nada, os balões começaram a estourar, um por um, num ritmo suave, quase musical. Paf! 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 As crianças gritaram de alegria, achando graça daquilo. Luciana olhou para mim assustada e eu só consegui sorrir. Dentro de mim eu sabia. Era o sinal. Pedrinho estava ali, celebrando conosco. Com certeza. O número 7, que sempre me acompanhou, me marcava a idade de Peter e o número de vezes que a vela se acendeu. Não podia ser coincidência. Era o toque de um menino do céu participando da festa que havia prometido à mãe. Verônica chorava em silêncio, mas seu rosto estava iluminado. Aproximou-se de mim e disse com a voz trêmula: ele veio. Eu senti. Ele está feliz, Everton. Muito feliz. Naquele instante eu senti uma paz tão profunda que mal consegui responder. Apenas assenti, segurando as lágrimas. E foi então que o inesperado aconteceu. Enquanto os balões terminavam de estourar, eu ouvi a risada do Peter misturada a uma outra, mais suave, mais distante, mas nítida o bastante para me arrepiar até a alma. Foi como se 2 vozes infantis brincassem juntas. Ninguém mais pareceu notar, mas eu ouvi. Eu juro que eu ouvi. 2 destinos que se cruzaram. Depois desse dia, a Verônica passou a frequentar a nossa casa, ficou muito amiga da Luciana, minha mulher, e ela se tornou parte da família, uma presença boa, calma, sempre disposta a ajudar, e depois acabou se tornando madrinha de crisma do nosso Peter. Peter adorava a tia e dizia tia V. Contava, segundo ele, tia V contava as histórias mais bonitas do mundo. Pouco tempo depois, eu apresentei a tia V ao meu irmão mais velho, o Erlon, que havia se separado já há alguns anos. Erlon era um homem de bom coração, mas carregava uma tristeza antiga e talvez por isso tenha se aproximado tanto de Verônica. Os 2 se entenderam desde o primeiro olhar. E me lembro bem da primeira conversa deles. Eu gosto de pessoas que acreditam que nada é por acaso, falou meu irmão. E ela, então já temos algo em comum, ela respondeu sorrindo. 3 anos se passaram, a vida seguiu seu curso, com altos e baixos, mas sempre com a lembrança viva daquele dia. Pois bem, a grande notícia: Erlon e Verônica acabaram se casando e, depois do casamento, o nascimento da minha linda sobrinha Evelyn, de olhos claros e sorriso sereno. Tão sereno que às vezes parecia o mesmo Pedrinho nas fotos que Verônica guardava num porta-retrato.
Agora eu já conhecia o rosto do menino com quem um dia eu sonhei. Ela, a menina, a Evelyn, minha sobrinha, nasceu curiosamente no mês de setembro também. Não foi no dia 21, mas no dia da independência, dia 7. Mas afinal de contas, o que fica disso tudo? Às vezes, nas noites silenciosas, ainda sonho com aquele menino de antes. Mas agora ele não está mais atrás da névoa. Eu consigo vê-lo com nitidez, sorrindo, acenando com a mão. Ao lado dele tem outras crianças. Eu não consigo identificá-las. Acordo com lágrimas nos olhos, mas com o coração cheio de paz. Hoje eu sei que o amor não conhece fronteiras, nem as da vida e nem as da morte. E que às vezes os anjos usam rostos de crianças para nos lembrar que a bondade atravessa o tempo. O 7º aniversário do meu Peter foi o dia que eu entendi que o céu também participa das nossas alegrias. A vela que se acendeu 7 vezes foi mais do que um milagre. Foi uma mensagem. E eu, simples pai, tentando fazer uma festa para o filho, acabei testemunhando o mais belo presente que alguém pode receber. A certeza de que o amor continua vivo, mesmo depois que a vida termina aqui, mas que ela prossegue em algum lugar. Por isso, sempre quando chega setembro, o sol brilha forte no dia 21, acendemos velas. Sim, velas, para que a luz possa chegar ao coração e aos olhos de tantos. O Peter já não é mais aquele menininho. Pois é. Mas continua sendo um menino para mim e para a Luciana. Esse ano ele completou 18 anos. Mas ainda sopra a velhinha. Ainda tem por perto a tia preferida dele, que é a tia Verônica. E sempre, sempre, a chama da vela, mesmo sem vento, insiste em dançar, como se mais de uma boca soprasse a sua chama. Por isso é que eu coloquei o título na minha história, sabe, Paulinho? A festa que veio do céu. Espero que vocês tenham gostado e vou ficar aguardando os comentários de todos vocês a partir de agora.